O censo 2022 começou a ser divulgado nesta quarta-feira. O presidente do IBGE, Simar Azeredo, afirma que primeiros resultados da pesquisa contrariam as estimativas e mostraram que o país cresceu bem menos do que era previsto. Reportagem do Rio, de Rodrigo Viga. O crescimento da população brasileira entre 2010 e 2022 foi de 0,52% ao ano. O menor ritmo desde o primeiro censo do Brasil, realizado em 1872. Essa é uma das várias conclusões do Censo Demográfico 2022, que começou a ser divulgado paulatinamente pelo IBGE nesta quarta-feira. A população brasileira, no ano passado, era de pouco mais de 203 milhões de habitantes. Foi uma contagem feita depois de 12 anos, sem uma contagem no meio da década, e realmente a gente já esperava essa diferença. Não podia imaginar que fosse tão alta. Para que não venham mais surpresas como essa da população brasileira, o IBGE tentará recursos orçamentários para fazer a contagem da população em 2025, no meio da década, entre 2020 e 2030. Com isso, na divulgação do próximo censo, em 2030, o Instituto espera não haver essa diferença de quase 5 milhões a menos de pessoas nas contas do número de habitantes do Brasil. Nós, do IBGE, estamos com uma expectativa muito grande que aconteça a contagem de população no meio da década, para a gente cravar ali a contagem em 2025 e depois partir com o censo de 2010, de 2030, com a distância de 5 anos. Segundo a pesquisa, Nordeste e Sudeste foram as regiões do país que tiveram a menor taxa de crescimento anual entre os dois censos. Nordeste 0,24% e Sudeste 0,45%. A região mais rica do país, a Sudeste, também continua sendo a mais populosa. 84,8 milhões de habitantes, o que representa quase 42% da população nacional. Somente os estados de São Paulo, Minas e Rio de Janeiro concentram mais de 1/3 da população brasileira. Por outro lado, a região centro-oeste é a menos populosa, 16,3 milhões de pessoas. A população do país continua sendo muito urbana, concentrada em grandes cidades, mas até isso perdeu força entre um censo e outro realizado pelo IBGE. O estado de São Paulo tem a maior população, 44,4 milhões de habitantes, e também a cidade mais populosa, a capital, a cidade de São Paulo. O estado de Roraima, por sua vez, continua sendo o menos populoso, menos de 640 mil pessoas, mas há municípios onde a população é muito pequena, menos de 1.000 pessoas. Casos de Serra da Saudade, em Minas Gerais, 833 pessoas. Borá, em São Paulo, 907 habitantes. E Anhanguera, em Goiás, 924 habitantes. O número de domicílios no país aumentou 34% entre um censo e outro, chegando a 90,7 milhões de residências. A pesquisa do IBGE revelou que os domicílios particulares permanentes vagos aumentaram 87%, chegando a 11,4 milhões, ao passo que aqueles de uso ocasional cresceram 70% ao longo de 12 anos, totalizando 6,7 milhões. No país, a média de moradores por domicílio é de 2,79, menor do que a média observada no censo de 2010, 3,31%. Ainda assim, o IBGE teve problemas para fazer o censo demográfico em algumas regiões e áreas do país. Esse problema está relacionado, especialmente, à família de maior renda, especialmente nas cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo. Há também a questão da insegurança. Algumas comunidades e áreas conflagradas, houve problemas de acesso por parte dos recenseadores do IBGE. A taxa de resposta, no entanto, chegou a 95%. O Instituto, segundo o presidente, Simar Azeredo, gostaria que essa taxa de resposta beirasse os 100%. O IBGE chegou até a pensar na possibilidade de multar aqueles que não estavam recebendo os recenseadores do IBGE. Não tivemos multa até agora e a gente está vendo isso justamente com a Procuradoria para ver como é que vai acontecer isso. Essa foi apenas a primeira divulgação do Censo Demográfico 2022. Já no mês que vem,
Novos dados sobre a sociedade brasileira devem ser divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Deve ser assim, mês a mês, ao longo desse segundo semestre. Do Rio, Rodrigo Viega.